Na escada, viu, criançada? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós tiramos uns dias de férias, fiquei 2 domingos sem pregar. E terminei o capítulo 1 de Filipenses, agora estou voltando na sequência. Não esqueci. Espero que você também não tenha esquecido, né? Apesar de ter acontecido muita coisa essa semana, né? Um 7-1, humilhante. Mas graças a Deus passou. Filipenses 2, verso 1 até o verso 4. Paulo diz assim, a palavra de Deus diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que Deus abençoe a sua palavra, mantenha a sua Bíblia aberta. Esse texto pequeno, mas precioso. Precioso. Eu quero iniciar a mensagem dessa noite contando uma historinha. Eu já contei essa história algumas vezes, eu acho que nas formaturas que eu faço por aí nas escolas. E interessante, e até eu vou contar o porquê disso, né? Essa história, eu escrevi aqui, eu adaptei essa história e coloquei na mensagem, talvez tenha sido na quinta-feira ou na sexta-feira, quando eu terminei de fazer a introdução, o sermão. E essa história ela foi contada num livro do Rubem Alves. E o Rubem Alves morreu essa semana, morreu ontem, se não me engano, ou antes de ontem, aos 80 anos de idade. Teologicamente, eu não concordava com o Rubem Alves em muitas coisas, mas do ponto de vista da educação, da didática, da forma como ele trabalhava alguns conceitos, ele era de admirar, né? Mineiro lá do sul de Minas, foi pastor em Lavras, depois deixou de ser pastor e se tornou um grande filósofo, um grande mestre, influenciou muita gente no Brasil. Então ele, coincidentemente, né, eu coloquei a historinha dele antes da morte dele. E não é porque ele morreu também que eu estou enaltecendo aqui o Rubem Alves. Tem muita coisa que eu não concordo. Mas a historinha diz assim: havia uma casa que tinha nessa casa um galinheiro, uma fazenda antiga, e lá nesse galinheiro tinha um galo. E esse galo, ele era um galo que cantava para fazer o sol nascer. Esse era um galo poderoso. Todos os dias ele subia no puleiro mais alto lá do galinheiro, estufava o peito e cantava bem alto. E ficava olhando, e o sol ia nascendo lá atrás da montanha. E o galo, então, cheio de si, descia do puleiro e dizia para todos os bichos do galinheiro: vocês viram? Eu cantei e o sol nasceu. Aí o que acontecia? Os bichos ali do galinheiro, eles tratavam o galo assim, ó, porque eles tinham medo do galo não cantar e o sol não nascer. E o galo era exigente, ele exigia a melhor ração, o melhor lugar no galinheiro, e os bichos tratavam sempre o galo assim. E quando um bicho ou outro ameaçava ou não tratava bem o galo dizia: olha,
Me trata bem, porque senão eu enrouqueço e não canto. E aí o sol não nasce. E era assim a vida no galinheiro. Todos os dias aquele galo orgulhoso, presunçoso, cantava para fazer o sol nascer. Só que tinha um problema, de manhã, depois que ele cantava, ele virava o Todo-Poderoso. Mas quando ia escurecendo à noite, o galo entrava em depressão. Porque ele ficava pensando, meu Deus do céu, e se eu perder a voz? E se eu ficar rouco? E de repente eu não conseguir cantar? Como é que vai ser? E o galo, coitado, vivia nesse drama. De manhã, todo-poderoso, à tarde, deprimido. Um belo dia, aquilo que era de se esperar aconteceu. O galo perdeu a hora. Dormiu mais do que devia. E de repente, o galo foi acordado com um galinheiro em polvorosa. Os bichos todos estavam gritando, o galo não cantou, e o sol nasceu. O sol nasceu e o galo não cantou. O galo, a hora que abriu os olhos, ele não podia acreditar no que ele via ali, aquela bola vermelha, e ele não tinha cantado. Entrou em crise. Muitos e muitos dias ele não cantou mais naquele galinheiro. Que é triste, porque cantar do galo com o nascer do sol combina muito bem. Mas o galo entrou numa crise, numa depressão profunda, e por muitos e muitos dias, o galo não cantou. Passado um tempo, bom tempo, os bichos ainda dormindo, ouviram o galo cantando, bem cedinho. E aí os bichos acordaram e viram o galo lá no alto do puleiro cantando, todo feliz. E o peru, muito do brincalhão, chegou para o galo e disse assim, é isso, galo, está cantando para fazer o sol nascer? O galo disse, não. Antes, quando eu cantava para fazer o sol nascer, eu era doido varrido. Eu continuo cantando, e o canto é o mesmo. E eu canto porque o sol vai nascer. E agora eu sou poeta. Rubem Alves conta essa historinha. E ele fala sobre lítica, ele fala sobre muitas coisas relacionadas a essa história. Mas eu quero aplicar essa história hoje com nós. Nós que achamos que somos os tais. Nós que achamos que somos os todo-poderosos, ou todo-poderoso. Nós que acreditamos que nós somos aqueles que fazem acontecer. E às vezes não olhamos e não consideramos a pessoa que está à nossa volta como mais importante. Paulo está preocupado com isso aqui. Ele não contou a historinha do galo, mas ele fala sobre esse princípio aqui nesse texto. Eu quero que você preste atenção comigo nessa passagem simples, porém de uma profundidade e de uma mensagem contundente que balança as nossas pernas, que mexe com a nossa alma e nos faz rever as nossas posições, para ver se realmente estamos vivendo isso aqui, se somos cristãos verdadeiros e de fato. Antes de entrar no tema da noite, ou da mensagem dessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre a passagem, porque há uma diferença de linguagem do capítulo 1 para o capítulo 2. No capítulo 1, Paulo está preocupado com as ameaças externas da igreja. Ele fala a respeito de pessoas que perseguiam, de falsos mestres, ele fala de uma hostilização que ele mesmo, Paulo, havia sofrido na sua vida, e que não era diferente em relação à igreja de Filipos. Mas agora a preocupação de Paulo é com a situação interna da igreja. Ele olha para dentro da igreja, e ele esquece um pouco o que está acontecendo lá fora. E o apelo aqui é para que haja harmonia entre os crentes. Esse é o apelo de Paulo aqui no texto. E o ponto fundamental é a humildade. Por isso que eu contei a historinha do galo. O ponto fundamental aqui é a humildade. Em outras palavras, irmãos, quando há desacordos, quando há falta de humildade, quando há presunção, orgulho no nosso meio, a porta se escancara para a ação do inimigo. E a igreja perde o seu sentido de igreja e perde a sua influência no mundo. Quando há desacordos,
há uma porta aberta para o inimigo. Essa passagem é uma passagem que se divide em 3 partes claras. Primeiro nós temos o que eu chamo de a base da unidade da igreja, no verso 1. Esse versículo é interessante, irmãos, porque Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Aqui nós temos a base da unidade da igreja. 4 palavras ou 4 expressões que começam com as palavras se há. Embora na nossa tradução não esteja assim, o grego tem essas 2 palavrinhas, é claro, elas são traduzidas aqui. Se há. Então seria mais ou menos uma tradução assim: se há alguma exortação em Cristo, se há consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos. E não que ele está colocando algo condicional, mas ele está dizendo, visto que existe, já que essa é a realidade, então completem a alegria. Ou seja, tudo que nos é dito aqui no verso 1, eu quero que você entenda isso, se relaciona com aquilo que nos é dado por Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não se trata de uma exortação para você fazer, mas algo que você tem em Cristo Jesus. A NVI traduz de uma forma interessante esse versículo. Ela diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos isso e aquilo, então completem a alegria. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse verso 1 é o que você e eu temos em Cristo Jesus. Segunda divisão do texto vem no verso 2, e aí ele diz: completem a minha alegria. Se vocês têm isso em Cristo, então completem a minha alegria, com uma vida de harmonia. Ou seja, que tem o mesmo pensamento, que tem o mesmo amor, uma só alma, e que vocês tenham o mesmo objetivo na vida, como igreja do Senhor Jesus. E finalmente, no verso 3 e 4, Paulo traz uma lista de recomendações práticas, sem partidarismo ou vanglória, com humildade, olhando para o interesse do outro. Olha que texto interessante, uma divisão simples, mas profunda. O que você tem em Cristo, como nós completamos a alegria de Paulo aqui no caso, e o que isso traduz de forma prática no nosso viver. Eu quero usar a expressão de Paulo aqui no versículo, no texto, como tema para a nossa mensagem dessa noite. E eu quero falar sobre a alegria completa. Não só tendo o que nós temos em Cristo Jesus, mas fazendo aquilo que nós precisamos fazer em Cristo Jesus, para que a igreja viva uma alegria completa. Aliás, a alegria é o tema da carta dos Filipenses. Paulo estava preso, Paulo estava acorrentado em Roma, mas ele não se deixava abater, e o que ele prega aqui é sobre alegria. Extraordinário pensarmos nisso, irmãos. Independente das circunstâncias, nós precisamos buscar uma alegria, e uma alegria completa. Qual que é o objetivo da mensagem? Em primeiro lugar, mostrar o que nós temos em Cristo. Em segundo lugar, aceitar o desafio de uma vida humilde, a fim de termos, então, o que eu chamo aqui de alegria completa. Então esse é o tema dessa noite, a alegria completa da igreja, não individualmente, não, mas como igreja, como povo de Deus. O que nós podemos fazer então para termos alegria completa? Ou como diz Paulo aqui, completai a minha alegria. Em primeiro lugar, voltamos a nossa atenção para o verso 1, para nós vermos aqui o que nós temos em Cristo Jesus. Presta atenção no texto. Lembrando que a expressãozinha aparece, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo. A palavra exortação aqui no texto é uma palavra que pode ser traduzida também por encorajamento, apoio, sustento. A ideia parece ser então de que Cristo se coloca ao nosso lado para nos apoiar. Então Paulo está dizendo, se você tem o apoio de Cristo na sua vida, se você tem um encorajamento de Cristo na sua vida, esse Jesus que se coloca ao seu lado,
que está com você, que anda com você, que te protege, que te abençoa. Ou seja, se Jesus é o seu apoio, então, mais na frente vem a exortação. Faça isso também. Encoraje as pessoas à sua volta também. Em outras palavras, tendo como base o apoio de Cristo, devemos nos apoiar mutuamente. Então, essa é a ideia. Já que você tem o apoio de Cristo. Segunda expressão que aparece no verso 1, ele diz: se há consolação de amor. Ou uma tradução seria: se há incentivos de amor. E a palavra consolação aqui é uma palavra muito interessante. Eu até coloquei ela transliterada ali. É uma junção de duas palavras gregas que significam ao lado e fala. Então, para, ao lado de, e muton, uma palavra que significa falar, fala. Olha que interessante. Então, o que Paulo diz? Se você tem o apoio de Cristo na primeira palavra, e se você tem a fala de Cristo te apoiando ao seu lado, então você deve buscar uma vida de harmonia na igreja. A palavra de amor aqui é dita ao nosso lado, e a palavra de amor aqui é dita por Jesus. É aquilo que você tem, o que nós temos como crentes em Cristo. O apoio dele e a palavra dele ao nosso lado. Terceiro lugar, ele fala: se há comunhão do Espírito. E a nossa tradução aqui é correta quando ela traduz espírito com letra maiúscula. Porque a palavra grega para espírito humano e espírito de Deus é a mesma. O que faz ser com letra maiúscula ou minúscula é o contexto. E aqui, de fato, é o Espírito de Deus. Ou seja, a comunhão interna que o Espírito de Deus produz em nós. Ou a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, não se trata de algo que ele produz fora de nós, mas dentro de nós. Em outras palavras, Cristo nos apoia por fora, com seu apoio, com a sua palavra, mas ele nos apoia dentro, com seu Espírito. É por isso que ele diz: se há alguma comunhão do Espírito. Em quarto lugar, a quarta expressão do verso 1, ele diz: se há entranhados afetos e misericórdias. E aqui ele está falando de dentro também. E tem a ver com Cristo também. Para o judeu, entranha era a base dos sentimentos. Até não é um negócio muito romântico não, né? O judeu daqueles dias, não sei se hoje ainda é assim, mas se ele declarava o seu amor, ele dizia: eu te amo do fundo das minhas entranhas. É mais bonito falar do fundo do coração, né? Entranhados afetos. Mas é uma coisa interessante, porque quando você gosta de uma pessoa, especialmente quem é namorado, faz tempo que não vê a namorada ou o namorado, e quando o namorado ou a namorada está chegando, o que você sente? Frio na barriga. É mais ou menos essa a ideia, né? É aquele frio na barriga, né? É um sentimento que vem das entranhas. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Ele fala que existe um entranhado afeto e misericórdia de Cristo por nós. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Então a ideia é a do amor pessoal, do amor profundo, do amor intenso de Cristo por nós. E essa também é a base para os nossos entranhados afetos de misericórdia em relação aos nossos irmãos. Ou seja, o amor de Cristo e o nosso amor. Então, olha, eu quero que você guarde isso. O verso 1 tem a ver com aquilo que você tem em Cristo. O que nós temos em Cristo? Nós temos apoio, ou exortação, aqui é a tradução da nossa versão. Nós temos consolação de amor. Nós temos a comunhão do Espírito e entranhados afetos. Ou seja, Cristo nos apoia por fora, com a sua presença, com a sua palavra, e Ele nos apoia por dentro, com o seu Espírito e com um sentimento de entranhados afetos e misericórdia. É isso que você e eu temos em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária pensar nisso.
E essa é a base para a exortação que Paulo vai discorrer aqui a partir do verso 2. Por isso que eu estou usando esse tema, completem a alegria, ou alegria completa. Preciso entender o que nós temos em Cristo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, precisamos buscar a partir daí um acordo, então. Verso 2, olha o que ele diz no verso 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está dizendo para a gente, como igreja, já que a gente tem tudo isso em Cristo Jesus, nós precisamos então buscar um acordo entre nós. Nós não fomos chamados para viver de qualquer jeito. Nós não fomos chamados para viver guerreando uns com os outros, tendo inveja, ciúme, rancor, achando que somos melhores do que os outros. Não fomos chamados para isso, porque nós temos tudo isso que ele descreveu em Cristo Jesus. E aí Paulo diz, completem a minha alegria. A palavra completar aqui traz a ideia de encher. Ele está dizendo assim, olha, que eu fique pleno de alegria. Eu sei o que eu tenho em Cristo Jesus, que já é coisa extraordinária, mas para eu ficar completo, vocês precisam viver bem. Vocês precisam buscar um acordo entre vocês. Completem a minha alegria, diz Paulo. E aí ele diz, em primeiro lugar, que vocês pensem a mesma coisa. O verbo usado aqui, irmãos, ele é especial em Filipenses. Paulo usa esse verbo nessa carta mais do que em qualquer outra carta que ele escreve. Se não me engano, 10 vezes esse verbo é usado aqui, enquanto em todas as outras epístolas de Paulo, ele usa 12 vezes. Então, Paulo está falando de algo importante aqui nesse texto. E esse verbo pensar aqui é uma combinação de atividades intelectuais e afetivas, que toca tanto na mente como no nosso coração. Então Paulo diz, olha, concentrem a atenção de vocês e os sentimentos de vocês. Busquem uma coisa só. Pensem a mesma coisa. Paulo não está proibindo você de ter um pensamento divergente do seu irmão, ou ele não está indo contra o que João Alexandre diz na sua música, é proibido pensar. Não, o que Paulo está dizendo é, concentrem a atenção de vocês, o sentimento, o pensamento de vocês, o coração e a mente de vocês, em ter um ideal, um propósito, de estarem unidos numa só coisa, de preservar a unidade da igreja. Segundo lugar, também nesse versículo 2, Paulo diz para termos o mesmo amor e uma só alma. Ou seja, não basta ter o mesmo pensamento, é preciso ter o mesmo sentimento. E eu gosto da expressão aqui, unidos de alma, é na verdade a tradução de um vocábulo só, que significa uma alma. Alguns apaixonados dizem aí que o seu namoro, seu parceiro, né? Sua namorada, sua esposa, sua alma gêmea. Paulo não fala de alma gêmea, Paulo fala de uma alma. Ele diz que a igreja deve ser uma alma. Ter uma só alma, é isso que ele está dizendo aqui no texto. Em outras palavras, Paulo diz que nós devemos ter um só amor, uma só alma, nesse objetivo nosso de preservar a unidade e a harmonia da igreja. É mais ou menos o que Jesus diz na oração sacerdotal em João 17, 21. Jesus ora ao Pai dizendo que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Olha só, uma só alma, um só amor. Qual o resultado? O mundo vai saber quem é Jesus. Quando a igreja viver como uma só alma, como a igreja viver com um só propósito, o mundo vai conhecer Jesus como enviado de Deus, como Salvador. Por isso a igreja precisa viver em harmonia. Terceiro lugar, no verso 2 ainda Paulo fala que nós devemos ter a mesma atitude. A nossa versão diz assim,
o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, o texto está nos orientando a ter um propósito, um objetivo, uma atitude comum. Interessante, não é? Porque eu tenho um pensamento, meu coração, eu na verdade uno com todos com um só propósito, com um objetivo comum, que é engrandecer a Deus e glorificar Jesus. E eu não posso me distrair com outras coisas. E a palavra aqui traz a ideia de esforço, de objetivo. Para resumir, Paulo diz a mesma coisa quando ele escreve aos Romanos. Ele diz assim: devemos ter o mesmo sentimento ou atitude uns para com os outros, em lugar de sermos orgulhosos. Mais uma vez a historinha do galo. Devemos ter um só objetivo, uma só atitude, porque nós temos toda essa riqueza do verso 1 em Cristo Jesus. Alegria completa, precisa buscar um acordo. Mas aí eu quero terminar com 3 conselhos bem práticos para nós termos essa alegria completa. Verso 3 e o verso 4. No verso 3, Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. Essa é o primeiro conselho prático que Paulo dá aqui. Nada façam por partidarismo ou vanglória. E aqui Paulo está falando de 2 males que afetavam a igreja de Filipos. E esses são os 2 males que continuam afetando a igreja através da história. 2 coisas: partidarismo, vanglória. A palavra partidarismo aqui, dizem os estudiosos, era mais uma interpretação do que uma tradução. A NVI traduz: nada façam vocês por ambição egoísta. Não sejam egoístas, não sejam ambiciosos. Nada façam por partidarismo ou por ambição egoísta. E a segunda palavra desse versículo é também nada por vanglória. E aqui a ideia de uma glória vazia. Vanglória é uma opinião exagerada que você tem acerca de você mesmo. Isso é vanglória. E se na carta de Paulo aos Filipenses, em toda a Bíblia, a glória é dada a Deus e a Jesus Cristo, pensar além do que convém acerca de você é correr atrás de uma glória vazia, sem sentido, sem propósito. Então não façam nada por ambição egoísta e nem por vanglória. Não coloque você lá no poleiro mais alto. Não estufe o peito achando que você... E quando eu falo você, eu estou falando para mim também, viu, meus irmãos? Estou falando principalmente para mim. Sem partidarismo ou vanglória. Em segundo lugar, agindo por humildade. Essa é a sequência do versículo 3 aqui. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Humildade aqui é o antídoto para combatermos os males que nós apontamos antes. Não é fácil ser humilde. Não é fácil. Esses dias eu li um artigo no jornal, não vou falar de quem é o artigo, não sei se você leu, mas eu achei interessante que a pessoa que escreveu o artigo, ela falou assim: eu sou uma pessoa humilde. E eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, não é. Não é. Dizem que certa vez um líder religioso era conhecido pela sua humildade. E aí a liderança da igreja resolveu dar um presente para ele, uma medalha. Deu uma medalha de presente. Pastor, falei que era pastor, né? Não era para falar. Pastor, uma medalha para o senhor, porque o senhor é uma pessoa muito humilde. E aí, passado um tempo, a liderança da igreja teve de reunir e tomar a medalha do pastor, porque ele estava usando a medalha o tempo todo pendurado no peito. Não é fácil ser humilde, não é fácil. Porque humildade aí no mundo é fraqueza. Já viu quando você olha, o comentário que a gente ouve às vezes, fulano de tal, tadinho, ele é humilde, né? A gente acha que humildade é fraqueza, ou é pobre.
tadinho, tão humildezinho, não tem nada. Mas a Bíblia diz que Jesus era humilde. Humildade não é fraqueza. Humildade é a virtude mais forte que existe, porque ela é a mais difícil de ser praticada a longo prazo. E aí Paulo diz de forma prática o que significa ser humilde, aqui no texto. O que significa ser humilde? É considerar cada um os outros superiores a si mesmo. É fácil fazer isso? Não é fácil. Não é fácil. Isso significa que você vai conferir dignidade à pessoa que está do seu lado. Nada façam por partidarismo, ou por ambição egoísta e por vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Começa na sua casa a fazer isso. Começa a considerar a sua esposa superior a você mesmo. Começa a considerar o seu marido superior a si mesmo. Tem marido que acha, porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça, ele tem de ser superior. Quando a Bíblia fala de liderança, ela sempre fala de servidão, nunca de escravidão, nunca de imposição, mas de servidão, de ser servo, nunca de tirania. Pense nisso. Comece lá na sua casa, considere o seu irmão superior a você. Ah, pastor, aí foi demais. Ainda mais se é adolescente e jovem, né? Superior, aí é demais. Na igreja, vamos fazer isso. Eu não estou dizendo para você se tornar inferior, achar que você é um lixo. Não é isso. Mas trate o seu irmão com honra. Com honra. Aliás, Paulo diz que nós devemos preferir o um ao outro em honra. Em honra. Terceiro conselho prático de Paulo. Paulo diz assim, olhando na direção do outro. Eu estou fazendo uma interpretação do verso 4, quando ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe qual que é a ideia aqui, irmãos? A ideia é de que devemos levar em consideração a experiência da outra pessoa, ou do outro, e valorizar a experiência dele acima da nossa. Ou seja, devemos fixar os nossos olhos nos pontos positivos e nas qualidades positivas dos nossos irmãos, mais do que focamos nas nossas próprias qualidades, mais do que focamos na nossa própria capacidade ou nas nossas próprias experiências. Fácil fazer isso? Não é. Ontem nós estávamos conversando sobre esse assunto, como nós gostamos de enaltecer a nossa família, o que nós somos, o que nós temos. Você já conversou com uma pessoa que não ouve aquilo que você fala? Ela está só esperando você respirar para ela entrar com o assunto dela. Você está contando às vezes uma bênção. E a pessoa não está nem aí para a sua bênção. Aí você dá uma respirada, a pessoa, mas eu tive uma bênção assim. Nós somos assim, muitas vezes. Sabe o que Paulo está dizendo? Olhe para a experiência do seu irmão. Ao invés de ficar olhando os defeitos, olhe para os pontos positivos. Enalteça os pontos positivos. Elogie, honre. Honre a pessoa. E assim Paulo termina esses 4 versículos, essa introdução do capítulo 2, de forma bem clara, bem contundente para todos nós. Por isso que eu falo que se a gente quer uma alegria completa como igreja, irmãos, nós precisamos entender o que nós temos em Cristo. Mas nós precisamos buscar um só propósito e colocar em prática o que Paulo diz aqui para nós. Que seja quem for na nossa vida, nós precisamos fazer assim. Esse foi o nosso tema, alegria completa. Em primeiro lugar, eu falei o que temos em Cristo. Externamente temos o apoio e o consolo através de palavras de amor. Internamente nós temos a comunhão do Espírito e entranhados afetos. Mas em segundo lugar falei sobre aquilo que nós precisamos buscar, ou seja, precisamos buscar um acordo, já que nós temos isso em Cristo.
mesmo pensamento, mesmo amor em uma só alma e a mesma atitude. Em terceiro lugar, 3 conselhos práticos para viver isso. Sem partidarismo ou vanglória, por humildade, olhando na direção do outro e não na nossa direção. Eu quero terminar com 3 rápidas aplicações. Já aplicou demais, né? Mas vamos aplicar mais um pouquinho. Primeiro, você que talvez não conheça Jesus como seu Salvador, creia em Jesus, entregue a sua vida para Ele e desfrute do apoio dele, do seu apoio constante e do seu amor permanente. Só quem tem Jesus como Salvador pode dizer o que Paulo disse aqui no verso 1. Já que eu tenho apoio de Cristo, a consolação do amor, a comunhão do Espírito e os entranhados afetos e misericórdia dele. Só quem tem Jesus pode falar isso. O apoio de Cristo, a palavra de Cristo, a bênção de Cristo, o amor de Cristo. Então, se você ainda não aceitou Jesus, faça isso. Segundo lugar, deixe de lado o egoísmo, a vanglória, seja humilde. Não precisa se arvorar da sua humildade, mas seja humilde. Faça o que Paulo diz aqui. Não ache que você canta para fazer o sol nascer. O sol nasce. Nós somos todos iguais como criaturas de Deus. Ao pé da cruz o terreno é nivelado. Não tem nenhum banquinho ali para você subir. Todos nós somos iguais. Terceiro lugar, preste atenção nos pontos positivos do seu irmão. E não olhe só para você. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a alegria seja completa. Amém? Vamos ficar em pé. Estamos encerrando o nosso culto. Eu quero orar por você nessa noite. Nós não oramos naquela hora do louvor, sempre a gente ora naquela hora. Mas eu quero orar com você agora. Esses dias uma pessoa falou, pastor, como é bom a gente orar na igreja. E algumas pessoas têm falado isso para mim, como é bom, como eu saio às vezes curado, animado. A igreja é importante. A Bíblia diz que onde há comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. Não é isso? Salmo 133. Então é importante nós orarmos uns pelos outros, não só na igreja, fora da igreja, mas aqui é um lugar importante. Como o povo de Deus, nós elevarmos a nossa voz, o nosso clamor de oração. Então eu quero que você que tem um pedido, um clamor a fazer diante de Deus, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar com você. Se algo está te incomodando, te afligindo, eu quero orar por você. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz em relação a cada um de nós. E eu sempre falo que não há mágica vir aqui à frente, mas é uma forma da gente dizer, Deus, estou aqui, tem misericórdia de mim, tem compaixão da minha vida. Então se você tem um clamor a fazer, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar. Se você quiser, claro, se quiser ficar aí também no seu lugar, não se incomode, tá bom? Mas se você quiser vir à frente, eu quero orar por você. A prima da Niceia, Jandida, está na UTI também, ela pede oração. De orar pelo São Luís, pela dona Cida, dona Wanda e outros irmãos da nossa igreja que estão enfermos. Vamos continuar orando pela Zélia, vamos orar pelos nossos filhos, pela igreja. Clame a Deus. Coloque sua vida diante do Senhor agora, vamos orar, irmãos. Pai, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom sabermos que nossas orações não são lançadas no vazio.
e nem batem no teto e voltam, mas elas chegam à tua presença. Elas entram na sala do trono, como um aroma que perfuma e embeleza, ó Deus, mais ainda aquilo que já é belo e perfeito. As nossas orações são como incenso que sobem à tua presença, Senhor. Não pelo nosso mérito, porque nós somos pecadores, mas pelos méritos de Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E pela garantia que a tua palavra nos oferece, nós temos, portanto, ó Deus, a ousadia agora de entrar na tua presença, em nome de Jesus. Pai, atende o nosso clamor, Senhor. Ouve a nossa oração, que clama, ó Deus, que implora por cura, por alívio, por restauração, por paz. Quantas vezes, ó Deus, a aflição, a angústia batem à porta da nossa vida, incomodam a nossa mente. Quantas vezes até mesmo o inimigo de nossas almas, ele ciranda ao nosso redor. Ele procura, ó Deus, destruir a igreja. Sabemos, ó Deus, que são muitos aqueles que querem, ó Deus, que o teu povo não seja um povo feliz e abençoado. Mas nós sabemos, ó Pai, que a tua vontade prevalece, que o teu poder é maior, que a tua graça é infinita, que o teu amor é insondável, que as tuas misericórdias se renovam sempre a cada manhã. Por isso, Pai, nós estamos aqui clamando ao Senhor por cada pedido, cada intenção que vai na mente e no coração dos teus filhos. Olha, Senhor, para a nossa necessidade, atende ao nosso clamor, ó Deus. Cura as nossas feridas. Se há enfermos, ó Pai, tem misericórdia deles. Quantas pessoas sofrendo nos leitos, irmãos queridos em Cristo Jesus, tem misericórdia, Pai. Alivia, conforta, dá ânimo para aqueles que estão à volta. Fortalece os familiares, ó Deus. E dá-nos a esperança da vida eterna, a certeza de que nada nesse mundo, visível ou invisível, nem vida, nem morte, coisa alguma pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja, e que nós tenhamos uma alegria completa aqui, Senhor. Não só de desfrutarmos do que nós temos em Cristo, mas vivermos em harmonia uns com os outros. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar, a amar os nossos irmãos, a considerar cada um o outro superior a si mesmo. E abençoa-nos, ó Deus, é nossa oração, orando por cada pedido que está na mente e no coração dos nossos irmãos aqui. Nós te agradecemos, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem voltar para o lugar, irmãos? Vamos todos ficar em pé para a gente receber a bênção e logo em seguida a gente vai cantar o Amém Tríplice. Só lembrando, festa do milho no próximo sábado, todos estão convidados para participar aqui no nosso salão social. Vamos encerrar com a bênção apostólica, logo em seguida vamos cantar o Amém. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações, a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje, para todo sempre. Amém. 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 Deus te abençoe da cabeça aos pés, dê um abraço, 5 abraços pelo menos, tá bom?